Glória a Deus. Vamos ler comigo Josué, capítulo 10, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 11. Você já achou? Diz assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai e o seu rei como fizera Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas que estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orã, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajudai-me. Firamos Gibeão enquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retireis as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos o entreguei, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e ali morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que mortos à espada pelos filhos de Israel. Amém? Curva sua cabeça novamente. Espírito Santo da verdade, tu és aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e que nos revela os intentos do coração do Pai. Nessa noite nós queremos nos desconectar da terra e nós queremos nos conectar ao teu sobrenatural. Nós queremos tirar o nosso coração de tudo aquilo que é natural, lógico, intelectual, humano, que tem sido algo vazio para os nossos dias. E nós queremos adentrar a níveis espirituais que o Senhor preparou para nós durante esses dias. Que toda a enxurrada de revelação que está disponível no teu trono seja liberado agora. Que as tuas atividades angelicais, que os teus anjos ministradores leve todo o pensamento contrário à obediência de Cristo. Nós queremos agora entender que há um fluir direto do trono de Deus que nos levará a uma nova compreensão, a um novo entendimento. Nós não queremos compreender a tua palavra da mesma maneira que nós temos lido e entendido humanamente falando. Nós queremos mergulhar nas entrelinhas e descobrir que existe algo muito maior, uma riqueza muito mais profunda que pode nos tocar, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero falar um pouco sobre batalhas espirituais. O tema desse seminário é a visão do céu, ou a visão celeste. E eu quero ministrar com você um pouco sobre algumas fases da concretização de uma visão do coração de Deus. E eu quero adentrar com vocês em alguns aspectos da questão e do quesito batalha espiritual. Mas para nós entendermos que a grande batalha espiritual, embora seja contra principados, potestades, hostes da maldade que governam esse mundo tenebroso, a maior delas talvez seja contra nós mesmos. Contra o nosso próprio eu, nossos desejos, nossa carnalidade, nossas ambições humanas e pessoais, nossas debilidades de caráter, nossas vulnerabilidades, enfim, é contra nós mesmos. Se nós conseguirmos vencer essa primeira etapa de vencer a nós mesmos, consequentemente, Deus calçará os nossos pés em níveis espirituais mais altos e nos dará autoridade sobre nações.
O problema é que nós queremos adentrar em alguns níveis de autoridade contra nações, nós queremos ter uma compreensão sobre o reino espiritual, nós queremos ter discernimento no espírito sem vencer as nossas próprias fraquezas, sem ter um encontro conosco, sem conhecer as nossas limitações, sem conhecer aquilo que de alguma maneira vai servir de pedra de tropeço para que a gente não concretize aquilo que Deus tem. Muitas pessoas hoje, elas têm um potencial incrível em Deus para alcançar níveis espirituais tremendos, para alçar voos em dimensões sobrenaturais. Mas infelizmente, pelas suas debilidades e fraquezas de caráter, elas acabam tropeçando nelas mesmas, em situações que elas não conseguem vencer, ou algumas até conseguem, mas não permitem que o Espírito Santo as confronte, as modifique, as transforme, e aí isso acaba sendo um grande problema na sua trajetória e na sua caminhada. Então a maior batalha travada é a batalha travada dentro de nós. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim comigo: a maior batalha da minha vida é contra mim mesmo. Queridos, aqui o contexto, muito sabiamente a pastora Patrícia está debaixo do mesmo espírito aqui nessa noite, porque ela falou algo certeiro que Deus tem trazido ao meu coração para ministrar sobre essa igreja nesses dias. Josué, ele havia passado o Jordão, um ato sobrenatural em que o Jordão havia sido aberto no meio, eles conseguiram passar ali em terra seca, tinha derrubado as muralhas de Jericó, as muralhas intransponíveis, os grandes desafios, tinha destruído Ai, embora todo o pecado de Acã e toda aquela situação conturbada, ele conseguiu ter êxito nessa empreitada, e mais do que isso, depois de ter errado, ele renova a aliança com Deus através da circuncisão. Ou seja, ele estava no ápice da entrada de um novo tempo, da entrada de um novo ciclo, da entrada de uma nova trajetória. Repita assim comigo: novo ciclo. Queridos, quando nós conseguimos vencer alguns níveis de tentação, conseguimos enfrentar alguns níveis de provação, conseguimos colidir com alguns obstáculos dentro de nós, e nós já entendemos e compreendemos algumas esferas e alguns níveis, Deus, ele nos leva, ele nos habilita, ele nos aprova para nós subirmos alguns degraus e enfrentarmos novas lutas e novos desafios. Quantos entendem isso? E o que eu entendo é que nós como igreja finalizamos um ciclo, nós entendemos algumas coisas, já estamos praticando outras, e as lutas de hoje, elas não são mais as mesmas lutas de ontem, porque a cada novo ciclo que Deus deseja começar na nossa vida, a cada nova etapa que o Senhor libera sobre nós, novas lutas são determinadas do inferno como afronta contra os filhos de Deus. Agora precisamos perceber algo muito especial aqui. Eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia e leia comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 7. Vamos lá, Deuteronômio no capítulo 7, que talvez seja a palavra-chave daquilo que nós vamos falar nessa noite. Deuteronômio no capítulo 7, no versículo 1 e 2. Se você achou, diga amém, para que a gente possa seguir a leitura. Diz assim, Deuteronômio 7, 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, repita assim comigo: a terra da promessa, e tiver lançado muitas gerações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Escuta só aqui que eu vou te dizer. A palavra-chave desse texto é: eu vou levantar vocês como uma nação vitoriosa, eu vou levantar vocês como alguém, como uma nação que realmente é marcada pelos milagres, pelos sinais e pelo sobrenatural. Eu vou introduzi-los numa terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Eu vou lhe dar tudo aquilo que eu prometi.
E eu vou fazer com que as outras nações, que aparentemente, humanamente falando, elas são mais poderosas do que vocês, sejam destruídas e fiquem como estrado dos seus pés. Mas vocês não podem fazer alianças profanas que eu não orientei. Aqui está a grande chave. Não farás aliança. Eles haviam selado uma aliança profana com os gibeonitas. Se você conhece esse contexto, se você não conhece, você precisa mergulhar nessa palavra. Os gibeonitas, eles se fingiram de mendigos, ou seja, eles colocaram uma aparência de humildade. Eles disseram adorar o mesmo Deus, ou seja, eles prometeram compatibilidade no espírito. Eles manipularam Israel com elogios e com lisonjas para ganhar terreno e espaço. Se propuseram a servir, e o povo de Israel caiu na lábia de uma aliança que Deus não havia dito para que eles fizessem. Então a palavra-chave para que nós venhamos a construir uma visão estruturada em algo que vem do céu é não formalizarmos alianças terrenas por afeto, é buscarmos alianças de propósito, é buscarmos conexões proféticas no reino, pessoas que realmente tenham o mesmo coração, a mesma visão, o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós não somos uma fábrica de robôs, em que as pessoas elas precisam caminhar iguais, se comportarem iguais. Afinal de contas, nós somos 5 ministérios, vivemos para o aperfeiçoamento de todos os santos, existem 9 dons, enfim, nós somos um povo que serve um Deus de som, está aqui ainda. Nós somos um povo que serve a um Deus de diversidade. Repita assim comigo: diversidade. E essa diferença de chamados, ela precisa ser estruturada na honra e no respeito. Entretanto, há algo que não se negocia no reino, que é a conexão profética de um mesmo destino. Conexões proféticas de um mesmo destino. Então, nós precisamos orar incessantemente nesses últimos dias, pedindo discernimento e tendo vigilância, porque as alianças erradas, elas se tornam áreas vulneráveis de ataque de Satanás contra as nossas vidas. Então, se você fizer alianças erradas, se você pactuar com coisas que Deus não mandou, se você der as mãos para pessoas que Deus não orientou, se você se anelar, se juntar, se unir a coisas, situações, por conveniência, que Deus não tenha revelado ao seu coração de uma maneira certa, correta, realmente confirmada pelo céu, não caminhe nisso, porque isso será uma área de vulnerabilidade em você, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu casamento, no seu ministério, na sua vocação, em qualquer lugar em que você esteja. Se conecte somente a lugares, pessoas e coisas que Deus assim orientar, para que isso não seja uma área de decadência na sua vida. Os reis amorreus, eles foram contra Gibeão, mas Josué havia selado um pacto de guardar a vida dos gibeonitas, e ele teve que protegê-los. Nós conhecemos a história. Só que o grande problema disso tudo está o quê? Que Israel entrou numa briga que não era dele, de graça. E a Bíblia nos conta e nos diz que aquele que toma uma causa alheia segura o cão pela orelha. Muitos dos nossos problemas que nós estamos vivenciando, das confusões que nós estamos metidos, dos laços que nós estamos caídos, é porque a gente acabou se envolvendo em coisas que Deus não nos chamou para colocar a mão. Nós acabamos nos intrometendo, falando, tendo atitudes e comportamentos em lugares e situações que não foram orientadas pelos céus. E aí nós estamos o quê? Tristes, angustiados, amargurados, irados, envolvidos de uma série de situações doentias que nos tiram o equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos aliançados com pessoas que Deus não nos mandou, e compramos brigas que não são nossas, e adentramos em territórios que nós não fomos chamados para adentrar. Eu gosto muito do texto de Judas, que só tem um capítulo, quando o anjo ele luta contra Satanás pelo corpo de Moisés, e ele diz para Satanás: olha,
o meu Senhor, Ele te repreenda. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que o nível e a esfera que ele precisava atuar não era aquele, e que existia uma autoridade maior do que a dele, capaz de repreender aquele espírito. Então, queridos, tem lugares que Deus não vai te chamar para você meter a mão. Então você não faz isso, porque você vai arrumar problema. Agora, o interessante é que não houve ataque a Morreu enquanto eles estavam no acampamento da circuncisão. Não houve ataque a Morreu enquanto eles estavam na celebração da Páscoa. Mas quando eles começaram a caminhar rumo à terra da promessa, o lugar que manava leite e mel, que era o retorno de recursos celestes para a vida deles, Satanás começa a se levantar através desse povo inimigo que se levanta contra a vontade do céu. Existe alguma coisa parecida com a nossa vida aqui? Claro que existe. A nossa vida tem muitas fases. Quando a gente começa o nosso processo de aliança com Deus, da circuncisão, representa o nosso período de conversão. Quando nós achamos que tudo é as mil maravilhas, o mar de rosas, e abraçamos o Evangelho, e a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito, e nós queremos comer a palavra, e orar dia e noite, e jejuar constantemente, estamos vivendo os melhores dias da nossa vida, crescendo, e de repente, querido, nós adentramos no novo nível, que é o nível da Páscoa, que é o nível de fazer as coisas agora com um entendimento, com uma compreensão, com um relacionamento com o céu. Mas passando esse período, nós precisamos avançar. E avançando novos territórios, nós começamos a ter lutas interiores, porque Satanás, ele não quer que você ocupe os lugares que Deus tem planejado para você. E ele começa a criar armadilhas, artimanhas, para te intimidar, para que você retroceda, se entristeça e paralise no meio da caminhada, para não avançar nesses novos territórios. Os 5 reis amorreus, eles se sentiram de certa forma invadidos com tudo aquilo que Israel estava vivendo debaixo da glória de Deus. E eles entenderam que eles poderiam atacar contra o povo de Israel, por quê? Porque eles tinham uma aliança deficiente com os gibeonitas. Quais são as nossas áreas de vulnerabilidade? Quais são as áreas de debilidade, de fraqueza do nosso caráter? É justamente essas áreas que nós precisamos ganhar resistência, maturidade, para que nós não sejamos atacados pelo adversário. Queridos, a conquista espiritual que eu estou falando aqui, ela nada tem a ver com esse evangelho triunfalista, de prosperidade, que promete mundos e fundos. Não. Mas ele tem a ver com você conseguir se apoderar daquilo que é seu, para ter uma vida plena em Deus. Ou seja, Deus, ele tem projetos e planos e propósitos para fluir na vida de cada um aqui. E existem níveis e esferas que precisam ser conquistados. Mas você não consegue avançar. Por quê? Porque essas debilidades, elas estão fazendo com que sejam áreas vulneráveis, e o adversário está fazendo uso disso. Eu não estou falando de obstinação, eu não estou falando de cobiça, não estou falando de obsessão. Eu estou falando de você realmente botar o diabo para correr nas áreas que já são suas, que são de promessas de Deus. É uma linha muito fina isso. Eu não quero aqui fazer aquelas campanhas de proselitismo, aqueles cultos de promessa. Eu não quero fazer isso. Eu quero que você entenda qual é o meu chamado em Deus, qual é a minha vocação no reino, qual é a minha função no corpo, para que eu fui estabelecido nesse lugar. Existe um lugar para eu alcançar, existe uma função para eu ocupar. Eu quero isso plenamente para a minha vida. Eu quero encontrar o núcleo disso, o centro disso. Eu quero me encaixar realmente no centro da vontade de Deus, para que as coisas possam fluir de uma forma especial. E eu preciso alcançar esse lugar. Mas, queridos, parece que existe uma facilidade da gente, às vezes, aceitar provações, às vezes de passar por vales, às vezes de sofrer perdas, mas nós não estamos atentos a muitas vezes receber uma redenção da cruz de Cristo em áreas que Deus nos permitiu. Ou seja, nós temos muita fé, às vezes, inabalável para passar por situações complicadas. Mas por que nós não usamos essa mesma fé para botar o diabo para correr e ocupar esses lugares estratégicos no reino que Deus tem para nós? Por que a gente não descortina a nossa visão e sai desse ambiente de cegueira espiritual e começa a ter discernimento das coisas que Deus tem para nós? É esse tipo de conquista que eu falo. Não é uma conquista para usufruir de bênçãos,
é uma conquista para viver plenamente o propósito. Você está entendendo isso? Não é campanha para casa, para carro, para conta bancária, para promoção no emprego. Para com isso. É para entender qual é a sua função no reino de Deus. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Para que Deus te chamou? Existe um propósito estabelecido nisso, que está além da sua compreensão humana. É isso que você precisa buscar. A fé, querido, que é nos dada, não é para conquistar, é uma fé para suportar. O que acontece com a doutrina da prosperidade? Existe um Deus fraco e manipulável e um homem soberano, que enfia o dedo no rosto de Deus e diz: o Senhor tem que fazer do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu quero, que eu espero, e está acabado. E aí começa a fazer o quê? Campanhas de oração em cima de oração para mudar o coração de Deus, como se Deus já não tivesse traçado um destino profético para você, um propósito estabelecido. Queridos, deixa eu te falar, a oração precisa mudar você, a campanha precisa mudar você. É o maior inimigo da ação de Deus. Agora o que acontece é o seguinte: se Deus dos altos céus e do seu soberano trono, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida mesmo antes de você nascer, e Ele determinou que existe um propósito para todas as coisas eterno, e Ele precisa revelar para o seu coração, trate de começar a orar para se encaixar nele. Isso é verdadeira conquista, entrar no propósito de Deus. E queridos, a conquista desses territórios, ela faz parte do processo de remissão de Deus na nossa vida, de regeneração, de restauração. E queridos, é o avanço que nós temos no propósito de Deus que vai fazer a gente romper. Esse é o combate travado contra os 5 reis amorreus. Eles não queriam que Israel entrasse na terra da promessa. Satanás, ele vai lutar constantemente para você não entrar nos lugares de plenitude, de equilíbrio, de saúde, de paz, de descanso, de prosperidade, de desenvolvimento, de crescimento, de bem-aventurança, de tudo aquilo que está disponível para você. E ele vai tentar o quê? Aniquilar todas as suas esperanças e expectativas de entrar nesse lugar. Sabe o que acontece? Os amorreus, eles eram antigos habitantes da terra da promessa. Enquanto esse povo de Deus, o povo hebreu, estava lá no Egito, cativo durante aqueles 40 anos, e depois quando eles passaram todo o êxodo no deserto, quem governava o lugar da promessa no lugar do povo de Deus, quem eram? Os amorreus. E isso fala do que, querido? Que discernimento você acaba tendo em Deus, que esses espíritos são áreas da sua vida que estão sob o domínio contrário já há anos, áreas da sua vida que estão sob o governo errado, que representam paradigmas geracionais, fortalezas de linhagem, são locais em que a realização do propósito ainda permanece travada, coisas que são passadas de geração em geração, e coisas que você tem aceitado como normais e como comuns na sua vida, e você não tem se dado conta disso. Você tem reproduzido, repetido os mesmos erros do passado sem ao menos notar. E Deus está dizendo, está na hora de você ter uma transformação integral, profunda, genuína, verdadeira, um encontro comigo. Sabe, queridos, que uma das coisas que mais me entristece, eu tenho recebido muitas pessoas para fazer gabinete pastoral e aconselhamento, e chega na hora de nós ministrarmos cura interior e libertação, eu tenho que fazer a pessoa primeiramente confessar Jesus, porque nós temos tido pessoas com problemas de conversão, porque elas não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Porque como é que elas podem ter contato com as coisas espirituais se elas ainda vivem na carne? Elas não conseguem se desligar das coisas da terra para entrar nesse novo nível no espírito. Além disso, querido, as outras tribos inimigas, elas estavam sob o domínio dos amorreus. E o que isso representa? Eles eram líderes dominantes, eles eram príncipes, cabeças de tribo. Ou seja, existem áreas da nossa vida que não estão fluindo porque estão conectadas a essa área de domínio errado, que estão debaixo de governos do inimigo.
Então você não consegue romper nessa área, você não consegue fluir nessa área, você está travado nessa área, bloqueado em outra área. Simplesmente você não consegue vivenciar a visão que Deus estabeleceu sobre você. E a única resposta que eu tenho é que essas áreas, embora elas aparentemente não estejam sendo governadas por esses espíritos, elas estão conectadas diretamente a esse domínio. O que nós precisamos fazer nesses últimos dias? Joelho. Nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos voltar para a palavra, porque Ele precisa mostrar aonde está o foco do problema, aonde está o núcleo do problema. Querido, não adianta você ficar tomando paracetamol para febre, se o seu problema é uma infecção, você precisa tomar um antibiótico para tratar o problema da doença. E ainda precisa ser o antibiótico correto para aquela patologia, porque senão também não vai dar resultado. O que acontece é que a gente fica atirando para todo que é lado, brincando de ser crente, vindo na igreja nos cultos, participando de um ministério, frequência de mãos levantadas, e a gente não tem mudança de caráter. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não dê descanso aos seus olhos até você descobrir onde é que estão as áreas de domínio desses governos inimigos da sua vida. Porque o governo precisa ser de Deus na sua existência, precisa ter o governo integral e pleno do céu na sua vida. É isso. Para que as outras áreas elas sejam livres, para que as outras áreas elas sejam libertas, liberadas, para que você possa viver o melhor de Deus. Tem alguns pontos que não estão fluindo, porque eles ainda estão submetidos ao governo errado. Agora, uma coisa interessante sobre os amorreus é que eles foram o povo de maior resistência ao avanço dos israelitas à terra prometida. Eles eram descendentes de Cã, e eles eram o clã mais poderoso da Palestina naquela situação, ou seja, eles representam aquelas áreas que não fluem. Você passa por libertação, você passa por cura, você passa por intercessão, você faz ato profético e você sente que a coisa não vai porque você acha que o problema está fora, mas o problema está dentro de você. Canaã fica dentro do seu coração. E dentro de você existem ainda áreas que estão sob governo e o domínio errado. Nós precisamos lidar com essas áreas, trabalhar com essas áreas, para que Deus possa restaurar profundamente. A palavra amorreu, ela quer dizer alto, repita comigo, alto. E eles eram altos, mas a palavra não era só por causa da grande estatura. A palavra alta é porque eles ocupavam os lugares montanhosos, ou seja, eles eram uns guerreiros temidos daquela região, eles tinham proezas militares, mas eles ocupavam as montanhas. Repita assim comigo, lugares altos. Eles eram serranos, eles ocupavam os lugares montanhosos. E o que isso quer dizer para a gente? Está na hora de nós nos desconectarmos da terra e nós ocuparmos os lugares altos que estão ocupados pelo governo inimigo. Meu irmão, sai da terra, sai das picuinhas, das falácias, das murmurações, das distrações. Você está perdendo tempo de aproveitar o melhor tempo de Deus para a sua vida. Sai da terra. Recentemente eu recebi uma orientação do céu. Eu estava cursando psicologia, sempre foi meu sonho. E como eu sou meio Caxias e perfeccionista, eu estava sendo o melhor aluno da sala. E daí Deus me deu uma sacudida e disse: Jackson, para. O tempo que você está passando dentro de uma sala de aula das 6:30 da manhã até 1h da tarde, te tranca no quarto comigo, que eu vou te dar muito mais do que os livros podem te dar. Eu não estou aconselhando você a desistir de estudar, até porque cada um de nós precisa conhecer os níveis e as esferas que a gente precisa ocupar na sociedade. Nós precisamos de médicos, advogados, juízes, empresários, empreendedores, em todas as áreas e camadas sociais, influenciando com um caráter refinado, com atitudes alinhadas com o céu, pessoas que pisem a planta dos seus pés e irradiem a glória de Deus, que sejam pontos de influência em todos esses lugares. É uma revolução silenciosa. Entretanto, aquilo que só o céu pode te dar, os livros não te darão. A Bíblia nos diz que nada pode ser dado ao homem se o do céu não lhe for dado. Portanto, querido, existem os segredos a serem revelados para a gente. Você tem que entender isso.
Pare de buscar em lugares errados coisas que Deus pode te dar. Pare de buscar em lugares errados coisas que Deus pode estabelecer sobre a sua vida. Queridos, para alcançar maiores níveis em Deus, nós precisamos vencer e resistir esses inimigos. Por quê? Porque Deus, Ele ainda fala nos montes. Eu não estou falando de você subir um monte com o grupo de intercessão para orar, embora isso seja muito importante. Presta atenção. Mas existe um monte que não é físico, ele não é palpável. Esse monte são os lugares que você sobe para falar com Deus. Quando João, na visão do Apocalipse, na ilha de Patmos, ele ouve de uma maneira audível mesmo, Deus dizer: João, sobe aqui e eu te mostrarei essas coisas. Ou seja, você tem que subir em alguns níveis, em alguns lugares que estão sendo dominados por governos errados. A conquista dos lugares altos significa ir além. Repita assim comigo: eu preciso ir além. Queridos, representa dimensões espirituais de alto nível que estão disponíveis para nós. Tem coisas que partituras não ensinarão para o ministério de louvor. Tem coisas que uma sala de aula num curso de teologia não vai ensinar para um pregador. São coisas disponíveis a nós num alinhamento com o céu, revelados pelo Espírito Santo de Deus, em que os anjos descem para ministrar conosco. Existem duas entidades espirituais habilitadas para agir nesse tempo na terra: o Espírito e a noiva. Se nós conseguirmos entender que a noiva não faz nada sem o Espírito e vice-versa, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto. A gente vai para esse lugar de comunhão, fugir das coisas e das ocupações daqui e tirar esse tempo para ouvir a voz do coração de Deus. Agora, uma coisa interessante é que eles precisavam subir os lugares altos e chegar ao topo enquanto eles guerreavam. Isso não é muito fácil. Então, enquanto você luta, enquanto você guerreia, enquanto você batalha, enquanto você colide, enquanto você enfrenta, enquanto você tem garra, dinamismo, determinação, você ainda tem que subir. Você ainda tem que subir. Mas esses lugares, repita assim comigo: lugares altos. Lugares altos são lugares privilegiados. E eu posso lhe dizer três coisas. Primeira coisa: você vai vencer o oponente num confronto direto. Ou seja, as emboscadas para quem está em cima são mais difíceis para o oponente. Se você conquistou o topo, e deixa eu te falar sobre topo. Topo não é o lugar de sucesso. Eu já ouvi cada palhaçada. Eu já ouvi gente dizer que quando Elias subiu de cargo, Eliseu ocupou o carro que ele estava. Não. Eliseu viu Elias subir para o lugar que interessava, que era o céu. E ele entendeu que era daquele lugar que ele deveria buscar a porção dobrada. Deixa eu te falar uma coisa: o topo não é o sucesso. O topo é o lugar em que você tem visão privilegiada espiritualmente falando. E aqui, o primeiro ponto, fala de um confronto direto. As emboscadas, elas vão ser mais difíceis para o oponente. Enquanto ele tentar subir para te tirar do topo, você vai ter muito mais facilidades e articulações e estratégias para ir contra ele. Um segundo ponto importante é estabelecer um lugar de visão de 360 graus. Se você está no lugar alto e no topo, você consegue ver tudo o que acontece à sua volta. Você tem uma visão ampla, privilegiada. E o que tem acontecido? Nós temos sido colocados num cabresto e temos tido uma visão focada, limitada, ridícula, medíocre, frustrante diante de toda a amplitude daquilo que Deus tem para nos oferecer. A religiosidade, as formatações, nós estamos intoxicados de tantas informações deturpadas, corrompidas, que só estão nos levando a ter uma visão muito limitada, pequena, diante de tudo aquilo que Deus pode nos oferecer, de tudo aquilo que Deus tem. E terceiro ponto, é a superação que você vai ter de subir em lugares difíceis. Os desafios
propostos, eles vão ser mais audaciosos. Por quê? Porque lugares altos são lugares de holocaustos e lugares de sacrifício. Se você ver biblicamente, os lugares altos, eles sempre tinham um sabor sacrificial. Por isso é tão difícil, porque esses desafios, eles são desafios de renúncia. E nós não queremos abrir mão do nosso eu, do nosso nome, do nosso cargo, do nosso título, da nossa posição, do nosso dom. Nós queremos constantemente sermos valorizados, sermos reconhecidos, lugares de destaque, e nós não queremos renunciar para entrar nesse lugar. Biblicamente, os lugares altos são lugares de tremendas e profundas revelações. Primeira coisa, é um lugar de socorro. O salmista Davi dizia que ele olhava para o monte e ele entendia que dali vinha a solução para os seus problemas mais terríveis. No monte, a presença de Deus, ela é densa. Olha o que aconteceu com Moisés. O seu rosto foi glorificado, ele recebeu as leis, foi um grande legislador, ele conseguiu instituir a vontade do coração de Deus. É no monte que nós habilitamos a promessa. Veja Abraão levando Isaac para o sacrifício, e aí renunciando o seu único filho para quê? Para ser pai de nações. É nos montes que nós somos transformados. Olha a transfiguração de Jesus, em receber a vontade do coração do Pai e transpirar isso. É que nós somos mudados, transformados. É nos montes que vem a resposta de Deus. Olha Elias confrontando os profetas de Baal e Jezabel, queridos. No monte que existiu a morte de Jesus. Se você não subir para o monte para morrer e não para obter sucesso, não adianta você alcançar esse lugar. Nós precisamos aprender a morrer. Se nós não quisermos morrer, estamos no lugar errado. Porque uma igreja que prega o evangelho de essência é uma igreja que primordialmente prega um evangelho de cruz. O negócio é morrer para si mesmo, constantemente sendo levados como ovelhas todos os dias ao matadouro. Mas para esse lugar ser possível na nossa vida, nós temos que vencer um grande inimigo chamado passividade. E a Bíblia diz que Josué subiu de madrugada. Sabe o que é subir de madrugada, meu irmão? Isso fala de você romper as densas trevas. Isso fala de você, sabe, entrar no nível de um esforço contra as resistências da escuridão. É uma determinação no espírito. O que acontece hoje em dia é que as pessoas, elas querem melhorar, mas elas não querem mudar. Elas querem as bênçãos, mas elas não querem ser transformadas. Elas não querem se alinhar com o céu. Elas não têm fé para entrar nesse lugar. E o que tem acontecido é que muitos de nós não ocupamos esse lugar de plenitude que Deus tem para nós. Não foi porque Deus não determinou, é porque nós desistimos muito fácil daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas com grande potencial, na primeira situação complicada, elas retrocedem, elas baixam a cabeça, elas cruzam os braços e elas paralisam, sendo que Deus está ali despertando nelas algo que é sobre-humano, é sobrenatural. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical e está colocando a fé toda em você mesmo. Não, não é isso. Eu estou falando de Bíblia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me prova que a salvação, ela é de graça, mas depois de João Batista, o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Então tem um preço, tem algo a ser pago por nós, e a moeda do reino ainda é a vida. E se você não estiver disposto a dar sua própria vida para entrar nesse lugar, não adianta. Nós preferimos levar uma vida frustrante, nós preferimos levar uma vida medíocre do que ir além. Por quê? Porque o inimigo é ameaçador. Nos últimos meses nós temos enfrentado um espírito de intimidação terrível contra a voz profética. Algo que tem se levantado para nos intimidar, para nós retrocedermos, para nós não liberarmos a palavra da verdade. Mas Deus está nos chamando para esse lugar.
E nós temos que parar de ficar com medo e temor de enfrentar. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso passado. Muitos de nós já tentamos algumas vezes enfrentar esse espírito e nós nos desequilibramos. Por que nós nos desequilibramos? Porque nós não acertamos o alvo. O que acontece com a gente é porque tem muita alma ainda, não tem nada de espírito, é muita carnalidade, entranháveis afetos, inclusive nos relacionamentos. Nós estamos tendo sequelas das lutas que nós tivemos no passado e que não tiveram êxito. E esses desgastes emocionais, eles estão gerando cegueira espiritual. Nós estamos sendo tomados por um sentimento de incapacidade de viver a promessa de Deus. Foi Ele que inventou o propósito, Ele que te encaixou no propósito e Ele que vai cuidar de todas as coisas. Para de se debater e de fazer as coisas com o seu braço, do seu jeito. Tem um jeito diferente para fazer, conectado com o céu. Tem crente incrédulo, meu irmão, dentro da igreja, que cansou de lutar e por isso parou de descansar e de esperar em Deus. O trauma foi tão pesado que virou uma contaminação espiritual. Mesmo debaixo de uma palavra de Deus, ele não consegue mais viver o cumprimento da palavra. Ele vai até um determinado nível, ele caminha, ele realiza, ele faz, acontece, e depois o quê? Ele retrocede. Por que nós vamos até um determinado nível e ali a gente estaciona? Por que a gente caminha até um lugar e depois estaciona? Nós não podemos, meu irmão, achar normal que as nossas promessas, que a plenitude no Espírito, que o lugar que Deus tem reservado para nós estejam nas mãos erradas. São coisas nossas. E subir a esses lugares em Deus vai exigir mais do que motivação e força de vontade. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Eu sou contra esse tipo de pregação aprendida por pastores que mais parecem palestrantes motivacionais. Eu não estou aqui para fazer massagens na sua emoção, porque você vai sair dessa porta para fora e você vai ter uma boa iniciativa, mas você não vai ter conclusão, não vai ter terminativa. Quantas coisas você pensou na sua vida e não acabou? Eu não vou só injetar ânimo para 3 dias ou 2 dias, ou quem sabe uma semana de realizações promissoras, empreendedoras em Deus, para que você seja um visionário, não. Porque eu não quero que você caminhe em lugares que Deus não mandou você caminhar. Por quê? Porque eu não estou falando de motivação humana. Você vai precisar mais do que força de vontade. Isso exige um posicionamento no seu espírito, capaz de romper com o espírito de passividade. Você vai vencer assim, as barreiras impostas pelo adversário. Eu não estou falando de um mero desejo de conquistar, de uma motivação de palestra, presta atenção. Eu falo de algo gerado no espírito. Isso é foco espiritual. Repita comigo, foco espiritual. Isso é sobrenatural, meu querido. Isso está pautado numa palavra liberada da boca de Deus para você. É um aval do céu, de posse, é uma autorização divina para você estabelecer o governo do reino através da sua vida. Você ainda não entendeu isso. E nesse lugar você não se move por fatores humanos, você só vai se mover por fatores sobrenaturais, porque não é produzido na alma. Por quê? Porque você não vai poder esperar estímulo, você não vai esperar recompensa, você não vai, esperar tapas nas costas, palavras de incentivo. Por quê? Porque se isso não acontecer, você vai se sentir mal, e se sentindo mal, a motivação acaba, e você volta para o mesmo lugar, estagnado, estacionado e paralisado de sempre. Eu não posso fazer isso com você. Deus, Ele espera que as nossas lutas no Espírito, elas sirvam para alguma coisa, por favor. É impossível que você esteja se degladiando contra os adversários de Deus e conquistando esses lugares em vão. Por favor, para alcançar o que Ele nos garantiu. É para isso que valem as lutas, é para isso que valem as brigas. Senão, as nossas batalhas espirituais, elas jamais teriam sentido. Lutar por lutar, eu deixo Deus lutar por mim. É por isso que nós precisamos ter uma profunda e genuína ligação espiritual com o nosso destino profético. Você sabe o que Deus tem para a sua vida, você sabe onde é que você quer chegar, você sabe a quem você tem servido, você sabe a quem te chamou. Independente das lutas que você viva ou que você passe, você vai comprar a briga e vai vencer.
Queridos, os 5 reis amorreus, eles representam a força humana. Representam a força humana. Esse lugar que Deus vai te levar, você não vai comprar com seus recursos e com o seu dinheiro. Você não vai comprar com a sua intelectualidade, com o seu canudo pós-graduado. Você não vai comprar com os seus dons, os seus talentos, porque Deus não precisa disso. Você não vai comprar com as suas manipulações, com os seus conchavos, com o seu jeitinho político de dar jeito nas coisas, também não. Você não vai conseguir chegar nesses lugares nem com a força do seu braço, porque Ele dá os seus enquanto eles dormem. Não é com trabalho, não é com transpiração. É um lugar em que nós dependemos exclusivamente de Deus. A palavra amorru, que dá origem à palavra amorreu, ela quer dizer rebelde. E isso é uma influência babilônica nos nossos dias. Porque quando é que nós nos tornamos rebeldes? Quando nós nos tornamos independentes e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Esse é o governo paralelo que administra os lugares da promessa. Os lugares em que a nossa humanidade governa. Os lugares em que a nossa lógica, a Bíblia diz para nós prestarmos culto racional a Deus, não um culto à razão. Não se entende as coisas de Deus com práticas teológicas formatadas, técnicas. Você precisa adentrar níveis no Espírito. E esses níveis do Espírito, eles também não são místicos. Eles não são efêmeros. Eles não são intocáveis. Eles são pautados em princípios e valores corretos, bíblicos, do reino de Deus. É uma linha muito fina que nós precisamos encontrar. Queridos, eu vim aqui nesses 3 dias para dar uma sacudida em você. Para você deixar de ser tolerante, permissivo, deixando esses demônios impunes e botando seu ministério para baixo do tapete, a sua vocação atrás da porta. Para com isso. O que Deus tem para você, demore o tempo que demorar, acredite ou não quem quiser, isso vai acontecer. Porque não tem como parar algo que Deus colocou a sua palavra e a sua mão. Deixa eu te falar uma coisa. O pior de tudo é que os 5 reis amorreus, ao serem ali, de alguma maneira, intimidados, confrontados pelo exército de Israel, eles foram se esconder numa cidade chamada Maquedá. E você sabe o que significa a palavra Maquedá? Eles lá se esconderam dentro de uma cova em Maquedá. A palavra Maquedá, no hebraico, ela quer dizer lugar de pastores. Alguma coisa parecida com igreja, um lugar de apacentamento. Isso fala, querido, que a humanidade está escondida em covas aonde? Dentro da própria igreja. E a própria igreja não é o templo. A própria igreja somos nós. Essa humanidade está presa, guardada em covas. Isso fala do território da igreja, que deveria estar discipulando o mundo com as ordenanças do céu, mas está buscando no mundo recursos para discipular a ela mesma. E essa cova é um confinamento de trevas. São áreas ocultas da sua existência. Eles estavam ali escondidos. Mas não é porque eles estavam escondidos que eles estavam mortos. Embora estavam escondidos dentro de nós, eles ainda permaneciam vivos. Nós temos muito mais de nós mesmos do que a gente mesmo pensa. Até mesmo para dar base para os nossos erros, a gente usa a palavra de Deus. A gente manipula com a própria palavra de Deus. São áreas não redimidas da nossa existência. E não adianta achar que esconder numa cova profunda e oculta com uma pedra em cima vai resolver. Porque aquilo que hoje está dominando você vai te destruir amanhã.
Mas cedo ou mais tarde você vai ter que colidir com essa humanidade que está te atrapalhando. Ou Deus vai governar a sua vida e te levar à plenitude do propósito, dentro de um destino profético. Ou os amorreus vão continuar a desgovernar a sua vida, trazendo fundamentos babilônicos e humanos, para tentar deturpar o plano de Deus para a sua vida. Não adianta trancafiar as debilidades do seu caráter em segredo, porque uma hora ou outra, na pressão, no caos, na crise, no dia a dia, eles vão aparecer, e eles vão mostrar por que você não consegue alcançar os lugares altos. Eles vão ser apresentados. Para isso nós precisamos fazer com que o Josué fez. Primeira coisa, tirar do buraco, expor. Gente, humildade, quebrantamento, e ainda a regra básica. E a Bíblia diz que Josué, vamos ler, vamos lá para Josué. Isso, no capítulo 10 ainda, e no versículo 16, olha só como é que diz a palavra de Deus. Todos acharam? Quantos estão acompanhando esse entendimento, querido? Aqueles 5 reis, porém fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens e as guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que eles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué a Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri agora a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. E fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Trazidos os reis de Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais vocês pelejaram. Meu irmão, é pé no pescoço. A Bíblia nos orienta dizendo que Ele colocará os seus inimigos como estrado dos nossos pés. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você já parou para pensar por que é colocado o pé no pescoço? Para desconectar a cabeça, para dizer: eu não vivo mais sob o teu controle, quem me controla é o céu, quem me controla é Deus. Isso é uma palavra contra esse inimigo, aonde nós devemos subjugar os nossos desejos carnais ao domínio próprio. Vai dar vontade de fazer, irmão, mas você vai dizer não. E você vai subjugar, e você vai dizer: o controle da minha vida não está mais na minha mão, eu não faço mais o que eu quero, mas agora eu vou fazer o que os céus esperam. Eu vou andar segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. E por que eles colocaram no madeiro perante a cidade? 5 madeiros. Isso fala dos 5 ministérios, expondo as vergonhas e os delitos da igreja. Irmãos, vocês estão assustados com as coisas que Deus está fazendo? Não fiquem. Isso é muito pouco diante daquilo que Deus ainda vai fazer para limpar a sua noiva, lavando com a água pela palavra. E a moralização vai começar por onde? Pela sua casa. Os primeiros a terem um acerto de contas com os céus vão ser nós. Então, se tem áreas ainda que precisam ser trabalhadas, áreas aonde os amorreus estão escondidos, em que a humanidade governa, trate agora de colocar a sua vida alinhada com o céu, para que quando Deus venha, você não seja pego sem azeite na vasilha.
e sem luz na sua candeia. Escuta o que eu estou dizendo. Agora abra comigo para a gente encerrar. Amós, no capítulo 2, fique de pé comigo. Versículo 9 e 10. Amós capítulo 2, versículo 9 e 10. Quero que você acompanhe essa leitura comigo. Diz assim: Todavia, eu destruí de diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E eu destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Ou seja, Deus ele vai exterminar. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos os conduzi no deserto, para que possuísseis a terra que fora dos amorreus. Aquilo que é seu, querido, o diabo não vai tomar. Escuta, a visão que Deus estabeleceu sobre a sua vida, ela não será contaminada por homens. Ela será purificada pelo Espírito. Nessa primeira noite, nós queremos alinhar o nosso coração com o céu. E queridos, eu não andei esses quilômetros todos em vão. Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer nesses dias. Mas eu quero que você que foi tocado por essa palavra, não como um ato presumido, mas como um ato profético, você saia do seu lugar e você vem aqui à frente, escolhendo dizer: Senhor, eu cansei de entregar a minha visão para os amorreus. Eu não vou mais viver na minha humanidade. Eu não vou mais viver na minha intelectualidade. Eu não vou resolver mais as coisas na força do meu braço. Eu estou escolhendo me desconectar da terra. E eu quero adentrar regiões no Espírito que estão disponíveis para mim. Existem lugares que precisam ser explorados, dimensões que precisam ser visitadas, moradas no Espírito que precisam ser abertas para cada um de nós. E nós precisamos nos desconectar, nos desintoxicar de tudo aquilo que é natural, humano, limitado, falho, que só tem nos impedido de avançar rumo à concretização do projeto de Deus. Há uma plenitude para o propósito. Há um topo, um monte, um lugar alto a ser alcançado. Mas as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, os lugares aonde nós estruturamos alianças profanas, alianças iníquas com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo, elas estão nos impedindo de avançar, de adentrar naquilo que Deus tem. Se você conseguisse ter dimensão do propósito eterno que está sendo liberado sobre a sua vida nessa noite, se os seus olhos espirituais estiverem abertos e forem rasgados, e você conseguir se quebrantar e olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu renego as minhas estruturas humanas, eu quero abnegar as minhas estruturas naturais, eu não quero tocar uma visão do céu com as orientações da terra. Não tem nada que a terra, o ser humano pode me dar, porque eu sou do céu. Xerebaga